Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial e hoje eu vou ensinar como fazer uma transição em rotação, rotation, como o pessoal fala aí na gringa, certo? Como é que faz isso? É um efeito bem simples, uma transição bem simples mesmo, que é bem tranquilo de você fazer, certo? Eu vou usar aqui como exemplo, eu vou fazer para os dois lados, para a direita e para a esquerda, certo? Então peguei aqui três Twixtors, 3 vídeos aqui só de exemplo, certo? Na verdade, é 3 partes de um mesmo vídeo. O que eu vou fazer? Vou pegar esse meu primeiro vídeo, vou apertar R, certo? Vou vir aqui no último keyframe e vou marcar aqui no reloginho, né? Pra gente ter o primeiro keyframe. E vou vir aqui, não precisa ser no primeiro keyframe, eu boto assim um pouquinho antes da metade e marco um segundo keyframe, certo? Na verdade, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, mas enfim. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dois keyframes, vou apertar F9, vou vir aqui no meu Graph Editor, certo? Nesse iconezinho, antes disso, certo? Antes de apertar F9 e selecionar os dois keyframes, eu vou vir aqui no meu último keyframe, eu vou botar ele aqui um frame antes, só pra gente ver como é que vai ficar. Eu vou rotacionar a minha imagem, certo? Até ela ficar de cabeça para baixo, ela vai dar 180 graus, certo? Então eu vou marcar aqui 180. Feito isso, agora sim eu posso selecionar os dois keyframes, apertar F9, vir no meu Graph Editor, eu seleciono aqui qualquer ponto, certo, do meu Graph Editor e vou fazer o seguinte movimento. Eu vou puxar essa bolinha, essa linha aqui para baixo, certo? Nunca deixando ela muito reta, sempre deixando ela um pouquinho assim para frente, certo? E também nunca puxando ela muito para baixo, certo? Sempre deixando acima dessa linha preta aqui, certo? Você puxa mais ou menos assim, deixa um pouquinho para frente, um pouquinho acima, e essa aqui é a mesma coisa. Sempre acima da linha preta e um pouquinho para frente, também sem deixar ela muito para frente, deixa ela um pouquinho aqui mais para trás, para ficar mais suave, certo? Então o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, certo? Aqui a gente já tem esse movimento. O que eu vou fazer agora? Vocês podem ver que quando ele gira, ele fica com o fundo transparente aparecendo, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou selecionar aqui meu primeiro vídeo, vou procurar aqui em Effects e Presets, vou procurar por Motion Tile, certo? Vou jogar ele aqui no meu primeiro vídeo. A gente vai mexer nessas duas opções aqui, certo? Nas opções de Output. Eu vou marcar aqui 200 em cada um, já é o suficiente. 150 já dava, mas 200 pra gente ter a garantia de que nada vai sair feio, certo? E vou marcar aqui Mirror Edges, que o que quer dizer? Quer dizer que as bordas vão ficar espelhadas, certo? Então, quando a gente for ver a movimentação do vídeo, ela vai dar a impressão de que o vídeo continua, certo? É basicamente isso que eu quero. Se você parar o frame, vai ver que fica meio bugado, mas na hora vai ficar legal, certo? Como é que eu faço para melhorar isso um pouquinho? Eu venho aqui nessa opçãozinha aqui, nessa opção de Motion Blur e marco aqui em todos os meus vídeos para ela ficar ainda mais suave, certo? Lembrando sempre que o Motion Blur é um efeito um pouquinho pesado, então se seu PC não for muito bom, quer dizer, se o seu PC for realmente muito ruim, eu não recomendo você usar. Se seu PC for mediano para bom, dá para usar de boa, certo? Então eu já tenho a primeira parte do meu efeito. No meu segundo vídeo, o que eu vou fazer? Vou apertar R, Rotation, marcar um keyframe aqui, marcar um keyframe aqui um pouquinho depois do meio, certo? E o meu keyframe ele vai começar em menos 180, para ele continuar a rotação de onde ele parou, certo? Por quê? Porque se eu marcar aqui como 180, ele vai ficar o primeiro vídeo girando para um lado e o segundo vídeo girando para o outro lado. Então a gente não quer isso, eu quero que fique tudo girando para o mesmo lado, marco menos 180 e ele vai fazer o giro que a gente quer. Mesma coisa, seleciono os dois keyframes, F9, Graph Editor, vamos fazer essa movimentação aqui, certo? Vai ser ao contrário do que a gente fez anteriormente, mas seguindo a mesma ideia, certo? Então ele vai fazer esse movimento, né, de transição. Motion Tile, novamente, jogo aqui no meu vídeo, 200, 200,
Mirror Edges, e a gente já tem a primeira parte do efeito pronta, certo? Aqui eu até gosto de botar o keyframe até o final. Eu gosto, eu acho que fica bacana, eu tenho que mexer aqui no meu Graph Editor, porque quando eu faço isso, ele buga, eu não quero que ele bugue, certo? Pronto, agora sim. Eu gosto de deixar ele até o final para o movimento continuar até o final, né? Ficar ainda mais suave, certo? Opa. Pronto, ó. Pode ver que ele movimenta até o último frame, ele ainda tem movimento. Eu gosto disso nesse segundo vídeo. No primeiro eu não boto sempre, certo? Às vezes eu boto, às vezes não. Mas no segundo eu sempre boto. O que eu vou fazer agora? Clica com o botão direito aqui nesse espaço em branco, certo? New e no Object. Se o seu tiver em português, você vai clicar com o botão direito, novo e objeto nulo, certo? Eu vou puxar ele aqui para cima do meu segundo vídeo, para a gente poder ter um controle melhor, certo? Vou puxar ele aqui para ele igualar o começo do meu vídeo. Vou aqui no meu último frame, seleciono o meu objeto nulo, aperto Ctrl Shift D, ele vai separar em duas camadas, certo? Essa camada de cima eu posso deletar. O que eu vou fazer agora? No meu segundo vídeo eu vou clicar nessa espiralzinha e vou arrastar para o meu objeto nulo. O que isso significa? Significa que esse meu vídeo ele está aparentado no objeto nulo. Então tudo que o meu objeto nulo fizer, esse vídeo, né, esse vídeo que está aparentado nele, essa camada que está aparentada nela, também vai fazer, certo? Por que eu fiz isso? Porque eu vou fazer uma segunda movimentação de rotação, certo? Então, como eu não posso utilizar essa segunda movimentação porque eu já fiz uma primeira, eu vou fazer no objeto nulo para eu ter dois movimentos de rotação no mesmo vídeo. Vou apertar R no meu objeto nulo para a gente ter a rotação. Vou marcar um keyframe aqui no final, marcar um keyframe aqui um pouquinho antes do meio, até pode ser no meio para não ficar tão bizarro, já que ele já tem um movimento de rotação. Como eu girei aqui para o 180, eu vou girar aqui para o menos 180. Menos 180. Então ele vai fazer aqui o movimento inverso, certo? Seleciono os dois keyframes, F9, Graph Editor, vamos fazer a mesma coisa, só que puxando aqui para a direita, certo? É sempre bom tomar cuidado, porque às vezes a gente confunde, a gente pode puxar assim, e ele vai ficar todo esquisito, certo? Não é isso que a gente quer. A gente tem que sempre prestar atenção para que lado a gente tem que puxar o nosso gráfico, certo? Prontinho, certo, aqui já está certo. E aqui eu já tenho o segundo movimento, certo? E a moto sendo muito minha amiga. Eu terminei aqui no menos 180, então aqui no meu segundo vídeo em rotation eu vou começar em 180. Keyframe no começo, eu vou fazer um keyframe no final mesmo, para fazer a mesma coisa que eu fiz no segundo vídeo, né, para ter movimento até o final. Primeiro keyframe, eu vou marcar aqui 180. Ele vai dar continuidade ao meu movimento. Seleciono os dois keyframes, F9, Graph Editor, modificar aqui o gráfico novamente, né, para ficar da hora. E Motion Tile, vou botar aqui só para a gente ter o controle do Motion Tile. Joga aqui o Motion Tile, 200 e Mirror Edges. Então a gente já tem nossa segunda transição feita. Então nosso vídeo ele vai ficar mais ou menos assim, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, certo? É um efeito bem simples, uma transição bem tranquila de se fazer, que é bastante usada, muita gente gosta dessa transição, e eu recomendo muito a usar, tá? Porque quem curte editar, fazer edit, fazer MV, fazer, sei lá, clipe de música, esse efeito fica muito legal em muitas situações, certo? Então é isso, eu espero que tenham gostado e até a próxima.